Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma live. Vou esperar mais um pouco de pessoas entrarem. Sejam bem-vindos. A nossa live de hoje. Vou começar agradecendo. Agradeço muito a Fernanda por ter dado esse espaço para nós. Agradeço todos os patrocinadores que ajudam, que investem na associação, que ajudam a gente continuar esse sonho, esse projeto tão lindo. Agradeço a todos os padrinhos e madrinhas que colaboram com os nossos alunos, com tudo que a associação faz. Estamos muito felizes por dar continuidade a todas as atividades durante esse tempo de quarentena, que estamos em casa, que precisamos nos cuidar. Lembrando sempre de continuarem se cuidando. Cuidem de vocês, da família de vocês. E a gente vai estar sempre aqui. Bom, hoje eu vou conversar com uma aluna. Ela já está aqui. Eu vou convidá-la para a gente começar o nosso bate-papo de hoje. Célia, eu preciso que você aceite a minha solicitação. Eu sei que você já está aqui. Bom, então a gente vai aguardar um pouquinho que ela já vai aceitar a minha solicitação. Então, vamos todos entrando. Hoje a nossa live, a gente vai falar, vocês vão conhecer a Célia. Que ela já vai entrar daqui a pouco. Olha, ela chegou. Oi, Célia. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Muito obrigada por aceitar fazer essa live comigo hoje. Eu que agradeço. Então, se apresente um pouco pra gente, para todo mundo te conhecer. Eu sou a Célia Regina de Oliveira, tenho 54 anos. Ela mente a idade dela, gente. Ela sempre Não, é faz verdade. isso. Então, eu moro no bairro, né, Vila Liviero, Uhum. né, próximo de um Clímaco, Ipiranga, né? Eu estou sentido praia, quilômetro 13 da Via Anchieta. Né, tá quase na praia já. Adoro. Ô, Célia, fala um pouquinho pra gente da sua história, quando você teve o problema de visão, como você se adaptou, se você sempre teve, você já nasceu com ele. Então, na realidade, eu e minha irmã nascemos assim, né? Eu sou nanofetal, né? Eu e minha irmã mais velha. Com o tempo, ela adquiriu o glaucoma, Uhum. né? E aí foi onde nós descobrimos que existia pressão alta na vista, né? Ocular. Até então, não sabia. A gente ia nos oftalmos e passavam óculos de grau e foram passando grau e não realmente não ajuda, Sim. né? Uhum.
Então, quando estávamos na adolescência, a pressão do olho veio a subir, da minha irmã, no caso, né? E aí nós descobrimos que havia pressão ocular, até então nunca tinha ouvido falar. E de lá para cá, que foi, a gente foi passando nos médicos, e assim, nós somos um caso raro. Na época se tinha pressão ocular, mas nos idosos, né? Uhum. E nós somos um dos primeiros casos por aqui, pelo menos, que os oftalmos falavam para gente, né? E a gente não tinha conhecimento de nada disso. Meu pai faleceu com 40 e poucos anos, muito novo. Eu sei que ele tinha pressão arterial alta, né? Mas ele usava óculos, a gente não sabia se tinha pressão alta, né, no olho ou não. E vocês tinham Foi. quantos anos quando vocês descobriram? Então, na faixa de uns 16, 17 anos, mais ou Uhum. menos, né? E aí foi passando, o tempo passando, e assim, através da minha irmã, né, que foi a cobaia, digamos assim, né, Uhum. fez várias cobaia, que assim, foram estudando o caso, né, É. e então teve um médico de Campinas, um dos oftalmos que fez a cirurgia nela, que ela perdeu praticamente toda a visão, e ele pegou e falou para mim fazer a cirurgia para, como se diz, precaver, né? Uhum. E aí eu não quis, porque eu sempre tive muito medo de perder o pouco que tem, né? Para mim é muito. Então, o médico falou: já que você não quer fazer a cirurgia para evitar a pressão subir, então não tem o que fazer por você. E até ele falou para mim: vai esperar acontecer o que aconteceu com a sua irmã para você correr atrás? E aí eu parei para pensar, mas assim, não tive coragem, né? Uhum. Então, eu abandonei um pouco, né, os oftalmos, porque não tinha o que se fazer. E aí, com o tempo, eu tive os meus filhos e eu tive necessidade de ver um pouquinho melhor, né? Uhum. Porque até então eu parei de usar o óculos. Teve uma época que eu cismei, que adolescente que tem aquela vaidade toda, né? Que Uhum. é bonita, então fui para a lente de contato, né? Era muito lindo, os meus olhos ficavam verdes, né? Mas Coisa você mais não, linda. você enxergava Mas o eu não quê, Célia? enxergava. Você enxergava Eu pouquinho? vejo vultos, Ah, tá. né? Então, eu estou conversando com você, Uhum. né? Eu tirei o óculos porque ele está um pouquinho meio que me atrapalhando, que ele está meio turvo. Uhum. Então, assim, eu vejo, assim, é só uma imagem, eu não consigo ver os teus olhos, eu não vejo a sua boca, tá? Eu Você vê a vejo assim, silhueta da pessoa, né? exatamente. Então, eu fui atrás, pois a lente de contato tinha 23 graus, né? Uhum. Mesmo assim, eu continuava com dificuldade para ver, né? E não conhecia associação, nenhum lugar, né? Hoje o leque foi se abrindo, porém na época não tinha conhecimento, então eu não conseguia acompanhar na escola, né? Uhum. Eu não conseguia ler na lousa, a claridade me incomodava, eu não conseguia ler um livro. E Na na época, escola você tinha, assim, por ter essa dificuldade, você falava para o professor? Ou não, você tinha vergonha? não, é notável, né? Eles já notavam que eu tinha dificuldade para Uhum. ver. Então, sempre tentando me colocar num melhor lugar, porém eu não conseguia acompanhar, né? Como você diz, eu escondo a idade, mas o tempo era. As provas eram passadas no mimeógrafo, né? Então, ficava aquela coisa clarinha. E O aí, mimeógrafo não é aquela transparência? é assim, como se fosse uma Xerox, só Ah, que tá. na época era bem clarinha, né? Não Uhum. era.
as letras não eram escuras como hoje, né? Aham. Do uma Xerox. E, então eu tinha muita dificuldade, mas aí, o tempo foi passando, eu fui perdendo o gosto, né, de estudar, não conseguia acompanhar e acabei que desistindo de estudar, Ai, né? E eu aí sempre gostei. você não terminou a escola? Não terminei, não cheguei a terminar. Foi quando me falaram de uma escola para deficientes visuais, que eu conheci a LBV, né? E aí me deram o endereço de uma escola, eu fui, só que não tinha vaga, né? Que era para deficientes, mas não tinha vaga. Então, assim, eu fui encontrando muitos obstáculos, né? Uhum, E aí, na época, eu desisti, né? entendi. E aí hoje eu falo, a minha irmã até me falou para mim, eu falei, vou voltar a estudar. Ela, para que você vai procurar isso? Porque você não consegue, vai acompanhar e não sei o quê. E aí eu falei assim, não, eu acredito que não, realmente não é o meu sonho, né? Ah, Terminar o estudo. mas hoje em dia, com toda a tecnologia, as coisas estão muito mais avançadas e agora você tem seus filhos que podem te ajudar. E já entrando nessa, é, você tem dois filhos, né? Isso, E, Bianca e Eduardo. e quando eles nasceram, você sentiu essa dificuldade de cuidar deles? Você teve a ajuda da sua família? Como é que foi? Então, a família está sempre presente na minha vida, né? Uhum, Porém, eu vim morar um pouquinho distante. Não tão próximo, mas não dá para estar todos os dias, né? uhum, Cada um tem o seu ritmo. Então, teve uma fase que a minha filha estava na escola, eles são 5 anos de diferença, e eu estava me preparando para buscar na escola. E aquele dia foi um choque para mim, marcou muito, uhum, porque o meu filho, eu procurava e não achava, né? uhum. E procurei e nada. E de repente, né, me deu assim um estalo que eu fui para a ponta da laje, ele estava sentado com as perninhas para fora, sabe? Isso na sua casa. E isso aí eu corri, abracei e puxei ele para trás, né? Uhum. E fechei a casa, peguei minha filha na escola e fui para casa da minha mãe. Naquele dia eu vi que eu tinha muita dificuldade, sabe? Entendi. Uhum. E Foi o seu choque, né? Nesse momento. isto porque, assim, acidentes acontecem, né? Porém, com uma pessoa que de visão normal, ia ver ele sentado, né? Uhum. Mesmo eu vendo vultos, eu não vi o meu filho. Sim. Entendeu? Então, aquilo me chocou bastante, né? E eu ainda não sabia lidar com tudo isso, né? Com a baixa visão. Até então, eu fazia de conta que. Porque, Da- assim, na realidade, para a sociedade, eu não existia. Eu fui procurar emprego num lugar, eu acho que posso até falar o nome ali em Santo André, na VAP, era vaga para deficientes. Quando eu cheguei lá, ou era total ou era cadeirante, né? Então, eu Uhum. sempre estive no meio. Eu nem sou total, né? Nem sou vidente. Então, Uhum. estou sempre no meio. E aí eu falei, como assim? Eu não me encontrei na sociedade, na, na minha, como se diz, na minha juventude, né? Sim, sim. Então, eu me sentia assim, um patinho fora d'água, eu sempre tentando procurar. Então, quando esse dia que o meu filho estava na ponta da laje, né, eu falei, nossa, eu realmente preciso fazer alguma coisa, né?
eu preciso de ajuda, Uhum. né? Eu não dou conta. Então, assim, vinha as festinhas, a família toda está sempre presente, e a gente ia lá assistir, aí põe aquela roupinha igual. Comprei lá a roupinha de palhacinho para minha filha, coisinha mais linda, aí põe a peruquinha, né? Eu cheguei e tinha 3 palhacinhos de roupinha cor-de-rosa e de peruquinha. Aí eu fiquei olhando qual é a minha filha. E aí Aí eu sentei ficou. lá na frente. Ah, daí eu fui me chocando, me chocando. Hoje eu lido assim de boa com isso, eu faço piada até, né? Uhum. Mas na época eu tive a minha filha com 23 anos. Sim. Né? Então, assim, a minha irmã até falou para mim assim: não, nosso lugar é dentro de casa. Vamos ficar dentro de casa. Aí eu falei assim: é verdade, né? A gente está guardadinha, né? Não corre Não, perigo, mas agora ninguém te segura só que mais, né, Célia? também não tinha vida, né? Exatamente. Hoje eu descobri uma outra forma de viver, assim, quer me encontrar, quer dizer, queria, né? Porque agora na quarentena tá difícil. É, Mas agora queria não me pode. encontrar, era se esconder dentro, vinha na minha casa. Todo mundo falava isso pra mim, né? Quer te encontrar, não. Quer se esconder da Célia, fica na casa dela, porque nunca foi em casa. Ô, Né? Célia, e me conta assim, quando você começou a sair de casa? Assim, que você, né, você já ia buscar seus filhos, tudo, mas o dia que você falou que assim, pegar ônibus, a gente vai chegar na associação, mas assim, ir para associação. Então, teve uma época que eu frequentei a LBV, eu fiz curso, né, de informática lá, fiz de massagem também, Uhum. né? Então, assim, foi a época que eu saía mais de ônibus e metrô. Fiz o curso também de massoterapeuta ali no Cadevi, na Praça da Árvore. E aí, assim, metrô, né? Às vezes eu pegava sentido contrário porque não estava prestando atenção. Mas ônibus, eu pedia para as pessoas verem para mim, né? Porque eu consigo ler quando está parado, dependendo Uhum. da letra, do tamanho da letra também, né? Se é branca, se é amarela. Então, as pessoas olhavam, me mediam de cima e embaixo, às vezes falavam até, pede para o outro, não sei o quê. Assim, parecia que eu era analfabeta, eu sei ler. Porém, eu precisava de ajuda, né, para ver. E, assim, quando eu pedia para o motorista, me deixa próximo da LBV, aí ele tinha alguns que paravam bem na calçada, sabe? E, assim, bem próximo, então você encontra muitas pessoas boas também, né? Sim, Mas até sim. eu pegava muito ônibus errado e assim, quando eu via muita gente junto, né, no metrô principalmente, assim, aquilo começava a me dar fobia porque eu ficava assim meio que perdida, é muita informação, né? Uhum. E aí assim a gente fica meio que perdida, né? Eu ia E até perguntar disso, né, desse preconceito, né, porque o baixa visão, ele diferente. Ai, não sei nem como falar, mas assim, das pessoas acharem que você tá fingindo, ou que você é analfabeta, ou que você tá com preguiça. exatamente. Então, teve um dia desses que eu estava acompanhando uma das deficientes visuais, É, estávamos indo, inclusive, para a associação. a Celinha tá falando aqui, ó, ela me guia até o metrô sempre. Então, essa é a minha irmã gêmea. Então, e assim, estávamos indo para a associação e estava chovendo, né? E o ponto de ônibus tinha muita gente. Uhum. Então, assim, eu estava com a Cida Derrira. E ela, por ser total, né, usar bengala, eu ainda não uso, né? Tem hora que eu falo eu devia usar, né? Mas eu tenho medo porque aí eu tenho vontade de dar umas bengaladas assim no povo. Entendi.
Então, assim, pedi para uma pessoa ver o ônibus para a gente, né? E Aham. essa pessoa virou para a Cida, falou, mas não tem ninguém no ponto, tal. Eu falei, tem, tal, né? Eu pedi para uma senhora, e ela, eu não, a Cida pediu para essa senhora. E ela virou e falou assim, ela não está com você, ela que veja, Hum. né? Aí a Cida falou, mas ela também não enxerga, né? Ela não enxerga. Então, para a sociedade, ou você enxerga ou você é cega. Não É. existe meio termo, né? E várias vezes as pessoas, eu estou na fila do preferencial e as pessoas ficam me medindo, eu não enxergo, né, a cara feia deles, mas eu sinto. Então, hoje eu não ligo. Mas antes Uhum. isso me incomodava muito, chegou a me incomodar muito. Hoje não mais, que nem eu disse, é vida nova, tudo novo para mim. Hoje é difícil me estressar, como eu falei, às vezes eu tenho vontade de dar uma bengalada no povo, mas é devido à falta de atenção, sabe? Às vezes conversa comigo, tem pessoas que fazem sinal para mim no metrô, se eu estou com um deficiente visual, e para a pessoa ir sentar lá, mas eu não estou vendo o que é comigo, Entendi. né? Aham. Então, às vezes me chama, ei, né? Senta ela aqui. Aí eu falo, não é um boneco. É como se a Sim. pessoa não estivesse ali, né? Uhum. E, e aí eles falam comigo como se eu enxergasse, né? Então, às vezes, o meu marido brinca comigo, fala assim, só enxerga o que te convém, viu? Ô, Célia. Tem muitas histórias, tá? Eu tô bem. Ô, Célia, então me fala agora assim, como você conheceu a associação? Alguém te Ah, apresentou? então, eu tenho a minha irmã, Maria de Lourdes, sim, porque a minha família é universal, tá? Aham. Eu conheci a Maria de Lourdes, a minha irmã de 20 anos, e ela de tanto insistir, né? Eu arrumava desculpas na Uhum. época. Ah, ano que vem eu vou, deixa para o próximo. Aquele receio de você sair, pôr a cara para fora de novo, né? Sim. Aham. Eu fiquei empurrando, empurrando. Quando foi em 2017, ela insistindo, insistindo, é muito bom, você vai gostar, tal. Aí acabei criando coragem. Em 2018 eu vou. Aí em 2018 realmente ela conseguiu me levar para a associação. Aí conheci a professora Tamires, conhece ela? Aham. Conheci Eu a até professora achava que Tamires. vocês eram irmãs mesmo. Que eu acho vocês parecidas. Muitos acham a gente muito parecida realmente. Então, e ela de tanto insistir, fui fazer aula com a professora Tamires, gostei e estou lá até hoje, né? Uhum. Fazendo. Você E é faz assim, o Pilates e você faz? dança do ventre. Uhum. Porque, assim, na época que eu comecei também, a dança do ventre, era aos sábados, né? E eu fazia aula de tai chi. Uhum. Para quem não saía de casa, começou a sair demais, né? Aí É. comecei a me Que cobrar. bom! Eu comecei a me cobrar assim, tô abandonando casa, filho, marido, né? Mas aí depois eu comecei a ver de uma outra forma, né? Porque se eu não cuidar de mim, como eu vou cuidar do próximo? Exatamente, Célia, exatamente. Isso é verdade. A Então, gente tem que cuidar primeiro da gente, né? Cuidar da casa aqui de dentro, para poder passar para o próximo, poder cuidar do próximo ainda melhor. com certeza. E assim, eu sou outra pessoa, né? Quem me conheceu fala, nossa, você realmente mudou, mas mudei para melhor, porque assim, eu comecei a me respeitar, né? A ver que eu dependo de mim, Uhum. né? Que eu preciso procurar o que é melhor para mim, Sim. né? O que me faz bem, o que eu gosto. Eu sempre adorei cuidar de criança, né? Uhum. Então, tive muito carinho, né? Cuidei dos filhos, sobrinho, né? E assim,
passaram assim muitos filhos pela minha mão, assim que eu criei, né? Aham. Era muito gostoso. Eu ainda gosto muito de criança, tá? Mas eu adoro dançar. Eu amo fazer exercício porque me faz bem, sabe? Eu brinco, eu falo assim, ah, antes eu não conseguia limpar em cima do box porque eu não tinha tamanho para isso, né? Agora melhorou a postura e eu Muito consigo bem. limpar em cima do box. Muito bem. Que ótimo. Naquela coisa de você ficar sentindo dores, né? Não tenho nada disso, eu tenho mais disposição. O dia que eu vou para a associação, eu vou feliz porque eu vou fazer o que eu gosto, encontrar as pessoas que eu gosto, né? Então não é uma obrigação. Eu não me sinto obrigada a ir fazer exercício, não. Eu vou porque eu gosto mesmo. Aí fala outro dia eu comentando com a Cida Matheus, eu falei, a gente fica mais tempo dentro do ônibus do que fazendo exercício. É, Porém, é é muito quase uma gostoso. viagem. Ô, Exatamente. Célia, a Fernanda mandou uma pergunta aqui. Ela, todo mundo quer saber o que que você sente quando você está no palco, quando você se apresenta. Nossa, quando eu subi pela primeira vez no palco, né, é como se eu estivesse sonhando, né? E aquele espetáculo olhando para as estrelas é muito lindo, realmente. Então, eu me encontrei na dança, né? Quando eu subo no palco, não é para me aparecer, Uhum, né? Não quero que olhem para mim, né? Eu estou fazendo o que eu gosto, que eu sempre gostei de dançar, né? Não imaginava que era a dança do ventre, uhum. né? Mas quando eu coloquei o pé no palco, foi assim, como se eu tivesse me realizando, né? Nossa, eu fiquei muito feliz, eu fiquei assim, em estado de êxtase, sabe? E por falar em Fernanda, ela é uma pessoa assim contagiante, né? Uma Sim, pessoa, um anjo na vida da gente, a energia sim, dela. sim. Ai, que bom, Célia, que bom. E assim, a Célia, quando eu brinco, né? A gente brinca que quando elas faltam, falta todo mundo, porque elas são uma equipe unida. Ali, essa minha turma que tem a Célia, a Cida Matheus, a Sueli, e elas são super unidas, porque se faltar uma, falta todas. E eu queria. Como que é assim? Porque você e a Cida moram perto, né? Mais ou menos. E E vocês marcam de se encontrar. Como você consegue encontrar a Cida? Vocês já criaram uma estratégia, vocês duas? não, na verdade, somos em três, né? Eu, a Cida Mateus e a Cida Derrira também, né? Que a É. Derrira foi para dança junto também. Então, assim, a gente sabe mais elas, né? Porque eu estou aprendendo muito com elas, tá? Aham. Elas sabem mais ou menos o horário de ônibus, aí fala assim, vamos sair de casa às 7, né? Se o Uhum. ônibus passa na casa da Mateus primeiro, então 7h10 eu tô aqui pegando o ônibus aqui. Ela senta sempre na frente. Sim, porque ela me deu vários puxões de orelha, tá, Ah, Mateus? entendi. Você entra no ônibus e não me cumprimenta. Porque eu entrava no ônibus, eu olhava para o motorista e cumprimentava e ia para trás, né? Entendi. E eu não estava sentada ali, eu não via. Até eu encontrei minha mãe outro dia no ônibus, minha mãe falou assim: a sua amiga está sentada lá no banco da frente. Eu falei, eu não vi. Sabe? É Aham. umas coisas assim que é engraçada mesmo. Então, a Matheus pega primeiro, depois eu entro no ônibus, ela sabe onde é o ponto daqui da minha casa, mais próximo da minha casa, ela sabe. Aham. Então, pela voz, ela sabe se eu entrei ou não. Eu tinha um costume de chegar e abraçar, né? Ela. E então, aí ela já sabia que era eu. Né? Eu não falava nada, só, mas ela já sabia que era eu por causa do ponto. E no Deixa eu só para situar todo mundo. A Cida Matheus, ela é cega total, ela é deficiente total. total.
total. E daí, depois da minha casa, do ponto da minha casa, tem mais 2 pontos e vem o da Derrira, Cida Derrira, que é total também, Uhum. né? E aí eu avisava ela, tô subindo para o ponto de ônibus, aí ela ia para o ponto também. Entendi. Então a gente se encontrava, eu pedia para o motorista parar, às vezes ela ainda não tinha nem chegado no ponto. Aí o motorista parava e esperava, né? Aí vamos nós três, é aquilo que eu falei, né? E é um barato porque, assim, a Cida Derrira, ela foi motorista de ônibus, né? Sim, sim. E entre o ônibus e o metrô, para ela, né, que é total, então ela prefere o ônibus. Para mim, que é baixa visão, né, eu prefiro o metrô, porque Hum, eu não preciso que ninguém fique vendo o ônibus para mim, eu acho que eu perco muito tempo ali, parada, entendi. esperando. E para ela já é mais fácil o ônibus, né? Então, Uhum. a gente quando chega no metrô Saúde, que nós vamos de ônibus até o metrô Saúde. E quando nós chegamos ali, quando ela não está comigo, eu sinto até falta, né? Ela fala para mim assim: ai, Célia, vamos de ônibus Até lá a associação. Vocês até a têm essa associação. escolha de ir ou de metrô ou de ônibus. Isso, aí dependendo do horário, né? Aí dá para ir de ônibus que demora um pouquinho mais por causa de farol, fica parando no ponto de ônibus, mas aí eu vou te dizer uma coisa, a Cida Derrida vira e mexe, ela me convence. Vamos de Ah, ônibus que é melhor. eu vi que ela entrou, não sei se ela ainda tá na live, mas eu sei que ela tá assistindo a Cida Derrira e a Cida Matheus também. Que bom, elas são lindas. Ô Célia, me fala um pouquinho, mais um pouquinho, assim, de o que que mudou depois que você começou a fazer o Pilates, da dança do ventre, porque o condicionamento muda. Muda o condicionamento, o humor também, né? Eu sou uma pessoa mais bem-humorada e é o que eu disse, né? Eu comecei a ter vida, né? Falar, vou fazer meus exercícios. Uhum. E E quando eu chegava em casa, né, falava assim, hoje a professora Tamires, vou dizer, ela estava animada. Por isso que a gente fez a panelinha, ó, se você não vai, eu também não vou, porque eu não vou ficar dando exercício Sozinha, né? Não pode, tem que estar todo mundo sozinha. junto. Eu falo assim, exclusividade, não quero, né? Mas eu vou te dizer uma coisa, a gente sente falta. Uhum. Sente muita falta. Então, teve um dia que a Cida Mateus me ligou. Célia, você vai? Eu falei, estou pensando, tá chovendo demais, né? E aí ela falou para mim, eu tô indo. E dali a pouco ela me ligou. Célia, onde você tá? Eu tô saindo de casa. Não, eu não consegui pegar o ônibus. O ônibus nem parou. Eu tô toda molhada. Eu até Uhum. te avisei nesse dia. Eu falei, então eu também não vou, né? Porque não tinha condições de sair de casa. Realmente estava uma chuva muito forte, Sim, sim. alagou muito. Aqui é um lugar onde vira e mexe tem alagamentos, né? Uhum. A Via Preta fica ali, Deus nos Tudo acuda. parado. Mas do lado dessas garotas, não é porque elas entraram, não, tá? Mas tem muita diversão, sabe? A gente conversa, o tempo passa, né? E a gente não sente. É Sim, muito sim. gostoso. Agora, com relação ao exercício, eu até peguei a minha filha outro dia, vamos fazer aula com a mamãe, você vai ver que é gostoso, tal. Ela encarou uns 2 dias, depois ela acabou desistindo, daí ela foi fazer de novo. Eu estou sempre incentivando, porque assim, o que faz bem para mim, né? Eu quero para os entes queridos. Sim. E, Então, e pode continuar, desculpa. não, não, pode falar. Não, eu ia perguntar assim, da agora, na quarentena, como que tá sendo, né? Você tá fazendo as nossas aulas Sim, e mas a gente sente falta, né? Você tem a sua família, né? Seus filhos,
seu marido, mas a gente sente falta desse contato, de estar junto, todo mundo. Mas a gente tenta driblar um pouquinho, né? Fazendo as aulas todo mundo junto, tem nas nossas conversas. E como é que tá sendo para você? Então, assim, que nem eu falei, eu conversava com elas e era divertido ir com elas, tudo. E como eu te disse, a família é universal, né? Uhum, Hoje em dia nós temos, né, a internet, temos a facilidade, temos os professores nos ajudando. Eu tenho uma professora lá do Cadevi, ela grava áudios de aulas, né, de Pilates. Eu uhum, faço aula com ela toda quinta-feira. Era quinta-feira. Agora ela passa exercícios praticamente todos os dias, né? E assim, é para deficientes visuais também, né? E aí, assim, é muito gostoso. O corpo da gente precisa disso. Assim, não tem aquele estresse, né? Porque você se exercita, você solta a musculatura. A minha alimentação melhorou também, uhum. né? E a disposição. A saúde, eu não lembro quando foi a última vez que eu fiquei gripada. Olha que maravilha. Que bom. Ah, então, assim, quando começou a quarentena, eu tive uma infecção de ouvido, durou um mês praticamente, né? Até eu comentei com você que eu não conseguia fazer exercício Aham. devido à dor, né? Mas graças a Deus passou, né? Teve dia que eu não estava lá tão bem, o ouvido estava doendo ainda, mesmo assim eu estava querendo fazer exercício e a minha irmã Maria de Lourdes puxando a minha orelha, Uhum. falando para mim, você não pode fazer exercício porque você não está bem, você tem que fazer repouso, tem que se guardar. Falar assim, se eu posso cuidar da casa, eu posso cuidar de cachorro, eu posso cuidar dos filhos, eu posso cuidar de mim, então eu cuidar de mim Eu- é fazer exercício. Se pode fazer tudo isso, o exercício entra nisso também. Exatamente, já que eu podia fazer as outras coisas, eu poderia fazer exercício também, porque assim eu estou cuidando da minha saúde. É. E o exercício ele não ajuda só o nosso corpo, né? Ajuda a nossa mente também, que é muito Exatamente. importante. E isso é o que eu te falei, né? As pessoas olham muito para mim, né? E por algumas vezes eu falava assim, dentro desse corpinho que todo mundo fala tanto, que eu como pra caramba, mas eu não engordo. Então eu falo assim, o pessoal olha para mim e fala assim, o que que você faz que você não engorda? Quando eu comecei a fazer o Pilates, eu ganhei peso, Uhum. né? E eu tenho, como se fala? Hipotiroidismo, Uhum. né? Engorda. E nem assim eu consigo engordar, tá? Então, assim, eu falava assim, dentro desse corpo existe uma pessoa, né? Então, quando eu fui Sim. fazer exercício, não foi para manter a forma, o corpo, e sim a mente e a saúde. Isso aí, Sênia. A dança do ventre, ela fez com que eu me lembrasse da vaidade, né? Com o tempo, eu fui deixando a vaidade de lado, né? Então, quando eu comecei a fazer dança do ventre, eu comecei a olhar mais para mim, assim, na aparência mesmo, né? Uhum. Mas, assim, o exercício é tudo na vida da gente, sabe? É pro estresse, a saúde. Nossa, é uma coisa, assim, maravilhosa. E, assim, os nossos encontros, né? Uhum. Toda quarta-feira eu falo, eu tenho compromisso, às 11 horas, eu tô ali, né? Uhum. Eu me levanto e falo assim, olha, vai dar tempo de eu fazer tal coisa. Não, depois que eu fizer os meus exercícios, é super bacana, sabe por quê? Porque é uma hora para mim, Sim, né? sim, Eu não sim. estou pensando em problema, né? Eu não estou pensando em conta para pagar, em nada disso, né? Que eu estou ali naquele momento, sou eu, né? E a mente
que se eu não prestar atenção no que eu estou fazendo, você vai me corrigir, mas eu posso estar me machucando, né? Exatamente, exatamente. Foi, Célia, olha, a Célia, ela me enganou, porque ela falou que ela era tímida. Mas E eu ela, sou. e ela falou muito mais do que eu esperava. Mas eu amei, Célia, bater esse papo com você. Acho que todo mundo amou muito a sua história. Teve pessoas que se identificaram. É, foi muito bom, assim, ver esse olhar, né? Que nós não, às vezes a gente não entende, né? Ver esse preconceito que ainda existe hoje em dia, né? Do ou é cego total, ou você enxerga ou você não enxerga. Então, Exatamente. então Então, a sua é história assim, é linda, linda, linda. Pode falar. eu agradeço, assim, às vezes eu tenho, pessoas tímidas são assim, realmente, às vezes elas falam demais para disfarçar, tá? Aham, eu sou assim também. Então, e assim, essa experiência antes da quarentena com relação às meninas, né? É que nem eu te falei, eu sinto muita falta quando Uhum. elas não estão do meu lado. E agora fazendo o exercício, né, com você e as meninas juntas, nossa, é muito gostoso, é diferente. A gente não pode estar junto. Eu tenho essa coisa de toque por ter trabalhado muito com algum tempo, né? Como massoterapeuta, eu tenho essa coisa de pegar na pessoa, né? De sentir a pessoa. Eu Aham. acho que o deficiente visual tem isso, né? É usar o tato, Sim, né? sim, sim. Nós somos assim, a minha família, os meus filhos, todo, tem essa coisa de abraço. Beijo, abraça quando sai, quando chega, e o eu te amo. Não é uma coisa assim que você fala por falar, né? Você fala assim, que às vezes sai, não sabe se volta, mas é assim, é uma declaração que vem realmente de dentro para fora, né? E eu comecei a sentir isso nas pessoas, que nem hoje eu falo assim, o que os outros pensam de mim não é da minha conta. E isso eu aprendi com deficiente visual, porque antes eu falava assim, né? Eu não sou casada no papel, mas eu Aham. tenho um compromisso há 31, 32 anos já. Então, os deficientes visuais me conheciam, pegavam na minha mão, não tem aliança. Antigamente tinha essa coisa, né? Pegava na minha mão, não tinha aliança. Ah, ela é solteira, pronto. Aí fala, não, eu tenho marido e tenho filho. Nossa, mas Sim, também não tinha nada, a sapatada toda. Não, eu não estou aqui para isso, entendeu? Então, sim, sim. assim, eu comecei a me pôr no lugar, aí eu vi que, de repente, o meu lugar é onde eu quiser estar. Eu senti isso, né, nas apresentações, sabe? Eu falava assim, Aham. o meu lugar não é onde a sociedade achar que eu tenho que estar, né, no metrô, no ônibus, até o pessoal comenta, por que que eles estão na rua uma hora dessa? Como se a gente atrapalhasse eles, né? Sim, Tudo bem, tá vindo do trabalho, tá estressado, quer sentar, quer chegar logo em casa, né? Então o pessoal falava assim, muitas vezes eu escutei isso, né? Por que que tem que estar na rua uma hora dessa? Desculpa, a gente não pode ter vida, é. né? A gente tem que ficar. Eu acho que a Célia travou. Ixi, será? Célia, Eu tô te ouvindo. Célia, você tá me escutando? É, o seu Sim. deu uma travada, mas pode continuar, agora voltou. Agora tá tudo Ainda dá normal. um tempinho, então, né? De eu comentar que Tem. as pessoas acham que a gente tem que estar guardada dentro de casa, tem que ter o horário certo para sair, né? Então, Exatamente. Tem que ficar só dentro de casa, escondido, para ninguém ver, né? Não pode ter vida social, não pode fazer nada. não. E assim, eu tenho admiração pela Shirley, que é deficiente visual e auditiva.
né? E nem por isso ela fica Aham. guardada dentro de casa. Então, é isso que eu te falei. Eu aprendi muito com essas meninas, né? E então eu agradeço muito a minha irmã Maria de Lourdes, de tanto que insistiu, porque quando ela quer as coisas, ela insiste mesmo, e ela estava certa. Não, é verdade. Realmente, realmente É, ela estava com a razão. é, eu também aprendo muito com vocês, com todos lá dentro da associação. É um grande aprendizado. Quando me perguntam da associação, eu sempre vou falar que foi e é uma das minhas melhores escolas, assim, onde eu aprendi a lidar com todos os tipos de deficiência e a gente não olha para a deficiência, a gente olha para a pessoa. Então, isso que é muito importante. E eu aprendi isso muito na associação. E, Agora e a você gente tem aprendido muito, a gente tem aprendido muito também, porque foi um grande desafio quando parou, dar aulas online, porque lá na associação a gente trabalha muito com esse toque, né? Então a gente demonstra o exercício, vocês vêm e põem a mão na gente. isso. E, e para mim, particularmente, foi um grande desafio, porque é difícil a gente descrever, a gente tem que parar, pensar e descrever o movimento. Agora, já faz 3 meses que a gente está em casa, a gente já consegue, a gente já melhorou bastante da primeira aula para de hoje. Mas é assim, é um aprendizado, é uma aprendizagem constante. A gente aprende todo dia e a gente vai amadurecendo com isso, né? Com certeza. Então, você falou tudo, assim, o olhar para as pessoas deficientes não com dó, ah, coitado, né? E sim Uhum, com respeito, porque vê a pessoa e não a deficiência, né? exatamente, exatamente. Então, Célia, eu quero agradecer muito, muito, muito a você por ter topado conversar com a gente, por ter dividido a sua história, por ter dito, por ter ensinado tanto, porque eu acho que cada conversa a gente aprende um pouco com todo mundo. Então, hoje eu aprendi com você, eu te agradeço. Vou aproveitar e já agradecer a todos os patrocinadores que patrocinam a associação, que incentivam, que ajudam a manter esse projeto, esse sonho, os padrinhos e madrinhas da associação que ajudam os alunos. Você tem madrinha ou padrinho? Você sabe, Célia? Não, não tenho. Eu Então, saiba, não tenho. então, todos os padrinhos a gente agradece. Agradecemos também a Fernanda por dar esse espaço para a gente, o espaço tanto físico quanto aqui na internet para a gente conversar, para a gente partilhar, para a gente aprender. Hoje temos aula de funcional lá no Instagram da Fisiobianchini, @Fisiobianchini, funcional com a Bianca. Quinta-feira a gente tem aula de Pilates aqui no Instagram da associação. E lá no Instagram da clínica a gente tem Pilates todos os dias, menos na quinta. Então, espero vocês, ou aqui ou lá, para a gente estar junto. Célia, mais uma vez, obrigada. Te vejo quarta-feira de manhã na nossa aula. E se você quiser falar mais alguma coisa. Eu quero agradecer, tá? De todo o coração a todas. Estou assim morrendo de saudade de todo mundo. A tia Rose também, Elaine, né? E assim, gratidão a Fernanda, né? É uma excelente pessoa. O dia que ela chegou lá e falou para a gente que tinha conseguido comprar o espaço, Uhum. né? Onde vai ser a nova série. Eu fiquei muito feliz. Nossa, eu fiquei assim. É o que ela passa para a gente, né? Então eu fiquei assim, como se eu estivesse sonhando, né? Junto. E, exatamente, só que não é, é um sonho que está sendo realizado, né? E assim, gratidão por vocês respeitarem, né, nós deficientes como pessoas, Uhum. né? Gratidão pelo carinho,
tá? Gratidão por ter me convidado. E eu só tenho muito a agradecer, mandar um grande beijo para todas as meninas, Tem né? bastante gente aqui. Tem a Aline, a Lourdes está aqui, a Célia, a Denise, a Margarete, tem bastante gente. Sua É o que família também, muitas pessoas, sua É o que eu te filha, falei, né? A nossa família hoje é universal, não é? universal. Não é só aquela de sangue, né? Mas gratidão, Tamires, por tudo, tá? E o carinho de vocês também, o respeito, gratidão mesmo. Não, muito obrigada. Então, deixa eu só me corrigir aqui. Hoje, às 19 horas, 7 horas da noite, lá no Instagram da Físio, tem aula de funcional. E quinta-feira, aqui, tem Pilates, 7 horas. E tem as lives a semana toda. Acompanhem toda a programação. Então, um grande beijo a todos. Muito obrigado por estarem com a gente, por nos acompanharem. Espero que vocês tenham pego um pouquinho dessa história da Célia, de tirado um pouquinho de um aprendizado aí. E a gente se vê logo em breve, tá bom? Um grande Só beijo. deixar um recadinho para o pessoal fazer os exercícios, pelo menos Vai. uma aula, vai se sentir bem. Isso, façam aula. A gente tem aulas com o pessoal da associação, todas nós, fisioterapeutas, eu, Tamires, Bianca, Ana Lívia, Elisa, todas nós temos turmas. Entre em contato com a gente, manda uma mensagem se você quer fazer uma aula com alguma das nossas turmas. Vocês todos são muito bem-vindos, sempre. E façam as nossas aulas aqui pelo Instagram também, tanto lá no @fisiobianchini quanto aqui no da associação. Tá bom? Então é isso. Muito, muito obrigado e até a próxima. Beijão. Beijão. Obrigada. Tchau, tchau.